Vamos passar ao Ministério da Palavra e eu estou empolgado para repartir com vocês algo específico da parte de Deus. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, e nós vamos ler do verso 24 ao 27. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. 1 aos Coríntios, capítulo 9, de 24 a 27. O texto sagrado diz: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Eu vou pedir a gentileza você repetir isso comigo. Diga: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Só mais uma vez. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ele segue no verso 25 dizendo: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Pai, declaramos nossa confiança e dependência no Senhor. E oramos e clamamos a ação poderosa do Teu Espírito Santo. Sabemos que muito mais do que apenas trazer a instrução, a correção, a exortação, o ensino da palavra, que o Senhor quer de fato produzir em nós algo. E nós clamamos por um toque dos céus, clamamos por despertamento, clamamos por uma unção de encorajamento nessa manhã, se é que podemos rotular dessa forma, a manifestação sobrenatural do Espírito da verdade, operando por meio da Tua palavra. E desde já nós bendizemos o Teu nome pela certeza daquilo que o Senhor fará. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, o tema da minha mensagem hoje é: corra pelo prêmio. O apóstolo Paulo usa um paralelo, uma alegoria, que as pessoas dos seus dias não tinham dificuldade de entender. Em especial os coríntios, né? Porque estamos falando de uma cidade da Grécia e desde o Império Grego, isso se estenderia depois no Império Romano também, então tanto o grego como o romano, eles tinham uma cultura de esportes. Eu fiquei impressionado estudando isso de forma detalhada, minuciosa, né, com o nível de dedicação dos atletas. Quando ele está falando que o atleta em tudo se domina, né, muitas vezes a gente imagina, bom, até atleta da antiguidade não sabia o que era performance e rendimento de hoje. Né? Quando você olha para os treinamentos aos quais eles eram submetidos, eram treinos rigorosos. Era muito difícil uma cidade expressiva da Grécia que não tivesse um estádio, um lugar de competição onde aconteciam não apenas as lutas, não apenas aquelas 5 competições esportivas principais, entre elas a corrida, mas haviam outras práticas que também eram muito bem fomentadas. Esses corredores, e a corrida era uma das disputas principais, eles se submetiam a um processo de 10 meses de treinamento. Isso tinha acompanhamento, tinha juízes que julgavam toda a performance de treinamento antes mesmo da corrida. Eles faziam juramentos aos seus deuses, aos seus ídolos, em relação ao nível de comprometimento. E eles realmente se dedicavam nesse processo de 10 meses antes da corrida. Mas por mais que você tivesse ali a elite do esporte, ele diz: de todo mundo que vai correr, só um vai levar o prêmio. O prêmio, na época, que ele chama de uma coroa perecível. O tal dos louros da vitória, uma coroa feita com folhas que em alguns dias se secaria. Talvez a glória do reconhecimento permaneceria diante das pessoas pelas conquistas, mas aquilo pereceria. O apóstolo Paulo toma essa figura, que todo mundo conhecia muito bem, para estabelecer paralelos em relação ao que nós vamos chamar aqui da corrida da fé. Honestamente, durante muitos anos, esse texto não me chamou tanto atenção. Parece que talvez nos últimos anos, porque no processo de despertamento do cuidado do corpo, eu comecei a levar um pouquinho mais a sério a questão dos exercícios, essas coisas começaram a me fazer muito mais sentido. E hoje eu venho com uma convicção de que mais do que tomar uma porção da Escritura, que deve ser ensinado, nós estamos debaixo de um momento onde Deus quer de fato mexer com a gente, chacoalhar as nossas estruturas interiores. E eu quero fazer isso a partir dessa analogia construída pelo apóstolo Paulo. Ele usou essa alegoria da corrida para se referir à fé em outras epístolas. Escrevendo aos Gálatas, ele diz no capítulo 5 e no verso 7:
vocês iam correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Né? Ele usa a expressão correr bem para falar de um desempenho. Mas quando fala de não estarem obedecendo à verdade, andando na palavra como deveriam, ele trata disso como um mau desempenho na corrida. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo diz assim: no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Nós veremos outros textos, como a Epístola aos Hebreus, que daqui a pouco eu vou citar aqui, que vão apresentando essa analogia da corrida. Talvez pela compreensão de entendimento, era fácil destacar os paralelos, e isso foi muito usado. E o que eu quero apresentar para você nessa mensagem hoje, cujo tema é Corra pelo Prêmio, são 3 enfoques dessa ilustração bíblica importantíssimos para que eu e você possamos entender aquilo que é esperado de nós. Em primeiro lugar, eu quero falar da importância do empenho, que o atleta tinha, e o paralelo no plano espiritual. A importância do empenho vai ser o meu primeiro tópico, e a ideia é falar sobre o nível de dedicação que eu e você precisamos praticar. Segundo lugar, eu quero falar da necessidade de disciplina, não só no plano natural para o atleta, mas como nós temos um paralelo claro na Escritura que diz respeito a mim, a você e a caminhada cristã hoje. Para depois, em terceiro lugar, falar daquilo que deveria ser o nosso grande combustível. Foco no prêmio. O que é a recompensa que nos aguarda. E porque vale a pena você ter todo o empenho e disciplina, porque há de fato uma recompensa ao final. Então, eu quero começar construindo a respeito do que, em primeiro lugar, vou destacar aqui, a importância do empenho. No verso 24 de 1 Coríntios 9, nosso texto base, o apóstolo Paulo diz: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ele está dizendo, olha, numa corrida comum, todo mundo corre, mas quem der o melhor de si que vai levar o prêmio. Ele diz, na corrida da fé, todos nós temos que correr para ganhar. Temos que correr para levar o prêmio. A diferença entre a corrida natural e a da fé é que na natural os atletas estão disputando entre si. Na corrida da fé, nós não estamos competindo com outros. Porque, na verdade, nós queremos que todo mundo ganhe. Com quem que estamos competindo? Com nós mesmos. No verso 26, o apóstolo Paulo diz, assim corro eu, não sem meta. Assim luto. Ele pega a alegoria de um outro esporte. Acredite, muitas vezes a gente pensou na luta greco-romana, aquela que hoje é muito próxima do que vão chamar de wrestling. Agora, eles foram os precursores mundiais do boxe. O que nós temos hoje, a luta de mão com punhos, com luvas, eles faziam isso com camadas de couro, eles lutavam. O apóstolo Paulo vai dizer, assim luto eu, não desferindo golpes no ar. Os comentaristas ficam divergindo da possibilidade. Se desferir golpe do ar, fala só do momento de treinamento. Eles tinham uma expressão de dizer que o atleta tinha que ficar lutando com a sombra antes de lutar com o seu verdadeiro oponente. Ou se está falando da capacidade de esquiva. Estava lendo materiais da literatura antiga, desde de filósofos gregos até mesmo dos pais da igreja, e eles usavam muito esses exemplos. E tem um que descreve de forma vívida um camarada que dá um soco que parecia ser tão certeiro, mas a rapidez da esquiva fez com que ele classificasse aquilo um golpe no ar. Paulo está dizendo, eu não corro sem meta, eu corro para ganhar. Eu não luto para dar golpe no ar. Mas aí no verso 27, você vê que ele encerra com a seguinte declaração. Ele diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Quando Paulo fala de esmurrar o corpo, ele não está falando de algo literal. Ele não está falando de autoflagelo, algo que a igreja, ao longo dos séculos, passou a praticar, como se o corpo tivesse que ser punido. Mas ele está falando de uma guerra contra a carne, contra a inclinação ao pecado. Então, assim como nessa luta, nós não estamos combatendo com outros oponentes, e sim contra a nossa própria carne. Nessa corrida, a grande disputa não é com os irmãos da fé. A nossa disputa é para que o vencedor seja não a carne, mas o Espírito. Paulo diz, se eu pregar a outros, não adianta eu conhecer a verdade, ter começado bem, e eu mesmo for desqualificado. Ele não está falando apenas da perda de exemplo para continuar no ministério, ele não está falando apenas de comprometer o prêmio, ele está dizendo, desqualificado é cair fora dessa corrida e dessa competição. Então, a competição não é com outros, mas a ideia de competição está lá. E eu e você precisamos correr para ganhar. Correr,
para ganhar. E isso está falando do quê? Corra de tal maneira, esse de tal maneira bote tamanho empenho, onde você de fato consiga o resultado que se espera. Agora, quando a gente fala de empenho, dedicação na vida cristã, isso acaba sempre encontrando resistência em alguns e um certo grupo. Porque as pessoas começam a dizer, mas a vida cristã não se vive pela graça de Deus? E eu digo, graças a Deus que a gente pode viver pela graça. A graça é uma força capacitadora. Mas, nas palavras de Dallas Willard, graça é ausência de mérito, não de esforço. E muitas vezes nós confundimos a ausência de mérito com de esforço. Significa que o esforço é parte da vida cristã, e eu quero te mostrar que isso é inquestionável. Agora, ele não te gera nenhum mérito, mas é uma forma de cooperar com o próprio Deus. O apóstolo Paulo falava muito a respeito disso. Por exemplo, Colossenses capítulo 1, verso 29, ele diz, é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível. Qual o nível de empenho, de dedicação? Esforçando-me o mais possível. Mas ele diz, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Aqui nós temos o paradoxo. Eu me empenho, mas só isso não é suficiente. Eu também preciso do poder de Cristo operando em mim. Mas esperar que o poder de Cristo faça o que nem eu quero fazer, também não vai me levar a lugar nenhum. Porque se dependesse então só de Deus, gente, a gente não tinha crente meia boca. Todo mundo estaria vivendo o máximo do empenho, porque Deus estaria empurrando todo mundo e dizendo, eu mesmo turbino você, mexo suas pernas, faço você correr a corrida da fé. Nós não podemos sem Ele. Mas Ele não vai fazer tudo sem a gente. E eu e você somos chamados a dar o melhor de nós. Um dia desses, uma pessoa perguntou para mim, falou, eu fico olhando seu empenho e dedicação na vida cristã, parece que você está tentando chamar a atenção de Deus. Eu falei, não, criatura, você está equivocado. É Ele que chamou minha atenção. É por causa dele que eu corro. Eu não estou tentando correr para chamar a atenção dele. Ele chamou a minha. Eu quero encontrá-lo na linha de chegada. Eu quero correr para ganhar. E quando você olha a Escritura, é evidente que isso não é uma contradição da graça. Porque se uma das maiores definições teológicas de graça é capacitação, e Paulo está dizendo, eu me esforço, mas também tem o poder de Cristo operando em mim, e você podemos entender que essas duas coisas não são divergentes, elas são convergentes. Essa ideia de esforço ela foi largamente aplicada no Novo Testamento, dedicação, empenho. A gente volta e meia fala disso em várias mensagens. O apóstolo Pedro diz, reunindo toda a diligência. O que é diligência? Dedicação. Nós precisamos colocar o melhor de nós nessa corrida. E o apóstolo Paulo usou uma expressão aqui no nosso texto base, em 1 Coríntios 9, 25, ele diz, todo atleta em tudo se domina. Sabe o que é interessante? A palavra traduzida, atleta aqui, é a mesma palavra que ele usou no texto que eu acabei de ler, Colossenses 1, 29, quando ele diz, esforçando-me o mais possível, a palavra atleta é a mesma palavra traduzida, esforço. Ou seja, você pode olhar Paulo dizendo antes, para isso eu me empenho, competindo com o maior nível de dedicação possível. Essa é a palavra grega agonizomai. Ela significa entrar em uma competição, competir nos Jogos Olímpicos, competir com adversários, lutar, esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Acredita-se que essa é a raiz da palavra agonizar. Era se entregar num nível de competição a ponto de você ir no seu limite. Então, quando o apóstolo Paulo está falando do atleta, é a mesma palavra que eles usavam para falar de esforço. Porque toda tentativa de comunicar o conceito de esforço pegava o nível de dedicação de um atleta de alta performance. Nós precisamos entender que essa ilustração não é apresentada na Escritura em vão. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo diz, 1 Timóteo 6,12, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez boa confissão diante de muitas testemunhas. Evidente que ele está falando de algo espiritual, combate da fé, toma posse da vida eterna. Mas essa palavra traduzida combate é a mesma palavra traduzida esforço e atleta. Ela fala daquele que, onde que os combates aconteciam nesse universo do mundo greco-romano? Nas arenas, nos estádios. Então, muitas vezes eles pegavam a expressão que fala do esforço do atleta, traduziam como lutar, porque parte dessas competições envolviam luta. Mas parte da competição era corrida. Então, o apóstolo Paulo poderia estar dizendo a Timóteo, corra a corrida da fé. Esforce-se. Aliás, a versão fácil de ler em português traduziu combate o bom combate da fé assim,
dê o melhor de você para ganhar a nobre corrida da fé. Porque é a mesma palavra que fala de esforço, fala de dedicação, fala de você ir ao limite. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, nós temos outra ilustração da corrida. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, uma referência aos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, o capítulo anterior. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. De novo, o texto bíblico fala de correr. Ele está usando o exemplo da corrida. É evidente que ele está usando o exemplo da corrida literal do estádio, porque ele vai dizer, desembaraçando-se de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Qualquer esportista sabe a diferença que faz a perda de peso. Eu venho mantendo nos últimos anos uma regularidade, né, nos exercícios, seja cardio, seja musculação. Quando falamos de cardio, que você precisa ter fôlego, é lógico que naquilo que você se dedica mais, fica mais fácil do que aquilo que você não se dedica. Por conta de um joelho operado, eu evito correr. Né? Não componho o time dos corredores da Alcance. Meu filho, eu vejo ele às vezes pegar na esteira e correr 1 hora, parece assim, brincadeira. Eu fico pensando, eu não dou conta de correr 1 hora. Mas quando ele me vê fazer 1 hora de elíptico pesado e tenta me acompanhar, ele não aguenta. Com 20 minutos, ele normalmente está arriando e corre. Porque são dinâmicas diferentes. Mas mesmo que eu tenha escolhido um sem impacto, eu vejo a diferença da perda de peso. Então, assim, eu estou no 3º período prolongado de jejum esse ano. Quando você entra num período de jejum prolongado e perde peso rápido, você simplesmente começa a voar, né, no cardio. Não tem como dizer que isso não faz diferença. E principalmente a corrida, que você, né, vai ter um rendimento ainda maior. Então, esses exemplos eram usados. Agora, quando você olha para a exortação, ele diz, corramos com perseverança a carreira ou a corrida que nos está proposta. A palavra traduzida perseverança, upomune, no grego, ela significa estabilidade, constância, tolerância e persistência. Então, persistência ou perseverança é um dos significados. Agora, quando você pensa que estabilidade e constância não só são significados, mas primários apresentados primeiro, há outros textos onde a mesma palavra foi traduzida como constância. Por exemplo, 2 Tessalonicenses 1,4 e 3,5, 1 Timóteo 6,11, Tito 2,2. Agora, correr com constância. Todo corredor sabe, mesmo uma corrida de 100 metros rasos de explosão, tem que começar, manter o ritmo, se possível, aumentar. Mas numa corrida de longa distância, você não dá tudo no começo. Mas você tem que manter ritmo, tem que manter o pace, como eles chamam, tem que ter cadência. E a Bíblia está dizendo que é assim que nós vamos correr a corrida da fé. Com constância, com estabilidade, com perseverança, ou seja, dando o melhor de nós. Nenhum de nós deve imaginar a vida cristã como algo a ser vivido no modo meia-boca, mas sim no mais alto nível de entrega, empenho e dedicação. Quem está entendendo, diga amém. Segunda coisa a ser destacada, a necessidade de disciplina. Esse é outro paralelo apresentado quanto ao atleta no texto bíblico e aplicado quanto à vida cristã. Disciplina. Em 1 Coríntios 9, 25, Paulo diz, todo atleta em tudo se domina. A palavra grega traduzida, se domina, ela significa controlar-se, ser continente, exibir autodomínio, conduzir-se temperadamente. Metaforicamente falando, trata-se da imagem derivada de atletas, que ao preparar-se para os jogos, abstêm-se de comida prejudicial à saúde, vinho e indulgência sexual. Gente, o padrão de concentração e dedicação desses atletas gregos, né, e depois mesmo no Império Romano, era de alto nível. Né? É surpreendente imaginar que 2000 anos atrás eles tivessem esse nível de entrega. Mas algo que definia os atletas de alto rendimento e performance, em tudo se domina. Eram disciplinados, tinham horário para comer, tinham horário para dormir, tinham horário para treinar. Né? Eram disciplinados na quantidade e na qualidade do que comiam. Né? Eram disciplinados não apenas nos horários, mas na repetição dos treinos. Eles sabiam, né, esse período de 10 meses ao longo de observação, era algo que eles percebiam que poderia levar o atleta a um alto nível de rendimento, mas se não houvesse essa disciplina no processo, ele não estaria entre a elite dos corredores ou dos esportistas.
E isso tem um paralelo para a vida espiritual. Aliás, nós podemos dizer que o cerne da doutrina da santificação. E eu e você que já entramos pela porta. Estamos caminhando para alcançar o alvo. Estamos hoje num período que a gente define na teologia como o caminho. Entre a porta, a experiência da conversão, e o alvo, a linha de chegada, o que nós temos é o caminho. E o caminho da ideia de progressão. No caminho nós vivemos a santificação progressiva. E o cerne da doutrina da santificação se resume a um elemento: domínio próprio. Mortificação da carne. Ou seja, nós precisamos entender que apesar de você ter a menção lá no livro de Gálatas, né, no contraste das obras da carne e o fruto do Espírito, uma das características do Espírito, né, do fruto do Espírito, é o domínio próprio. Nós precisamos entender que o domínio é o cerne de tudo. E domínio próprio é algo que se pratica, é algo que se exercita. Ninguém fica bom em nada sem treino, gente. E o cristão precisa entender, né, que essa prática contínua de domínio próprio, de controle, é algo que vai fazer toda a diferença. Começando de disciplinas na vida natural, até se estendendo para o padrão ou para o plano espiritual. Eu reconheço que isso tem uma importância enorme. E nós precisamos de disciplinas. As disciplinas espirituais, devocional, vida de oração, leitura na palavra, jejum, né? O poder da abstinência na vida cristã, ele precisa ser melhor entendido. Para mim é de admirar que os atletas de alto rendimento sabiam que precisavam de abstinência de bebida alcoólica, sabiam que precisavam de abstinência de certos alimentos, sabiam que em certos períodos de treino já praticavam abstinência sexual e se doavam a isso em alto nível, por uma coroa perecível. Por que é que nós, que estamos de olho na coroa eterna, na grande recompensa, vamos simplesmente ser negligentes em relação ao entendimento dessa prática? Algo que eu tenho percebido, né, é que os cristãos que exercem o princípio da abstinência, o jejum em todos os seus formatos, possibilidades, práticas, é um exercício importante e necessário. Né? Controle, domínio de si é algo que nós temos que exercitar e praticar. Eu me lembro de uma ocasião que eu e Kelly estávamos com outro casal de pastores numa outra cidade que estávamos à mesa comendo. E eu observo que um dos dois do lado de lá repetiu algo uma vez, repetiu a segunda, na terceira eu não aguentei. Eu falei, olha, você me conhece. Você sabe que eu durante muito tempo achei que quando Jesus mandou os discípulos pregar, ele fala, comei de tudo puser diante de vós. Eu achava que ele mandou comer tudo. Demorou para entender, comer tudo é quantidade, de tudo é diversidade, né? E eu falei, eu acho que eu tenho autoridade para te falar isso pela mudança que eu vivi. Não há motivo para você continuar repetindo isso. Você já curtiu, já sabe o sabor, já aproveitou, já deleitou, você já passou da cota. A pessoa olhou para mim e falou, ai, desculpa, é que eu não aguento, eu não consigo. Eu, na hora que eu vi, já tinha falado. Eu falei, então, se seu cônjuge olhar para uma outra pessoa que não seja você e dizer, eu não aguento, eu não resisto, está tudo bem, a pessoa quase demoniou. De jeito nenhum. Eu falei, por que numa área está tudo bem não resistir e na outra está errado? Eu falei, essa relativização é um trem de sabotagem. Nós precisamos entender que domínio próprio é algo que se exerce de forma contínua em todas as áreas. E na vida cristã, gente, nós temos que dar mais atenção a isso. Quem está entendendo, diga amém. Mas nós também temos aqui a questão das disciplinas, não só do controle, mas das disciplinas. E há paralelos entre as disciplinas naturais do atleta e as espirituais. Por exemplo, um atleta sabe que precisa de alimentação. Esses dias eu estava falando com um atleta de alto rendimento. Eu fiquei impressionado com o tanto que a criatura come. Aliás, eu li uma matéria esportiva, anos atrás, quando nas Olimpíadas, uma atrás da outra, aquele nadador americano Phelps era um colecionador de medalhas. Eu li uma reportagem de que a ingestão calórica dele por dia era de 8 a 13 mil calorias. Você tem noção do que é isso? A maioria de nós comendo 2.000 está engordando. 8 a 13 mil. Né? Agora, o cara era uma usina de queima de energia, porque nadava de 6 a 8 horas por dia. Mês passado eu estava conversando com um atleta de alto rendimento, né? E ele me fez uma pergunta, a minha ingestão calórica. Eu falei, olha, tem que ficar dentro do que eu gasto. Né? Eu consigo, num dia de treino, variar de 3.500 a 4.500 calorias de consumo, mas eu tento sempre comer menos. Ele falou, pois é, eu consumo 9.000 por dia. E a criatura na minha frente, assim, ó, 4,5% de gordura corporal. Eu fiquei imaginando o nível de treino e rendimento. Mas ele falou, pastor, tem que comer. Porque não pode comer errado, não pode comer fora de hora. Mas
a comida boa, saudável, tem que comer. Ele falou assim, eu sou médico e tenho especializações em algumas dessas áreas. Ele falou, eu só vou para a suplementação no que está praticamente impossível. Eu resolvo isso com alimentação. Mas ele falou assim, tem que ter dedicação. Ele falou, e tem que espalhar isso várias vezes no dia, porque ninguém vai conseguir comer 9.000 calorias em 2 refeições. Eu comecei a pensar, se a gente tivesse esse nível de entendimento, que na vida espiritual nós também precisamos de muita comida boa. Em Mateus 4,4, Jesus, estando em Deuteronômio, diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em 1 Timóteo 4,6, Paulo diz, você será nutrido pelas palavras de fé. Gente, a palavra de Deus não é uma mera informação que eu e você precisamos ter para orientar credo ou comportamento. Ela é alimento, ela é combustível para a sua vida espiritual. Só que tem muito crente que não vai conseguir correr a corrida da fé, porque está raquítico, está desnutrido. E o que mais falta é vitamina B, Bíblia. Né? Nós precisamos comer mais a palavra. Quem está entendendo, diga amém. Nas disciplinas, eles tinham controle de peso. Não pode perder demais, porque você não pode comprometer a questão muscular, mas não pode subir, né, o peso desnecessário, como gordura. E eles tinham controle de peso. Na vida espiritual não é diferente. Desembaraçando-se de todo o peso, diz Hebreus 12. Vamos correr com perseverança. Eu tenho percebido, como mencionei antes aqui, que quando você perde peso, você tem um rendimento, né, maior. E a Bíblia vai fazer a aplicação. Só que no plano espiritual, qual é o peso? Ele fala de 2 coisas, do peso e do pecado que nos embaraça. Quando ele fala embaraça, está amarrando suas pernas, vai impedir você de correr. Né? O peso vai criar uma sobrecarga, seu rendimento vai diminuir. Mas quando ele separa peso do pecado, nós sabemos que tem coisas que atrapalham e que não são pecado. Ou seja, às vezes o crente não está nem lutando contra o pecado como deveria. Mas alguns de nós estão se é errado e proibido está fora. Mas algumas coisas são lícitas, que às vezes se tornam peso. Tempo demasiado que eu e você podemos gastar em entretenimento, rede social, e que rouba o tempo da nutrição, e que se tornam distrações, e que tiram o nosso foco. Quem quer correr bem e ter alto rendimento, precisa de disciplina. E na disciplina a gente se livra de peso. Peso desnecessário, né? Coisas que às vezes estamos carregando e nos atrapalham. Deixa eu correr aqui contra o tempo. Exercício. Né? Como eu falei, ninguém fica bom em nada sem exercício. Isso também é aplicado para o plano espiritual. Em 1 Coríntios 4,7, o apóstolo Paulo diz assim, exercita-te pessoalmente na piedade. Ele usa a analogia do exercício, mas ele vai aplicar a piedade. No verso seguinte, 1 Timóteo 4,8, Paulo diz, pois o exercício físico para pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de vir. A palavra traduzida exercício, seja quando ele fala exercício na piedade, ou depois exercício físico, é a palavra grega ginásia. Ela é a raiz da palavra ginásio, o lugar onde se faz ginástica, o que hoje a gente chama mais de academia do que ginásio. No espanhol e no inglês eles ainda usam muito a expressão ginásio, no espanhol gym, a contração, né? no inglês é a mesma raiz dessa palavra antiga, o lugar onde os atletas iam treinar em alta performance. E a Bíblia diz que eu e você temos que fazer o mesmo em relação à piedade, porque ninguém fica bom em nada sem treino, gente. Então assim, oração, exercício contínuo, né? Eu fico olhando para alguns crentes que eles não têm empolgação de vir para uma vigília, como essas que a gente anuncia, vai da meia-noite às 6. Porque mesmo você botar adoração, a palavra ou outra, chega uma hora e ele não tem assunto. Ele está que nem aquele crente que cansou de orar a mesma coisa, escreveu uma placa e ele dizia para Deus, contempla a minha placa, para eu não ficar repetindo. Agora, a melhor coisa para um novo convertido é quando ele cola em gente que ora. Porque como é que você aprende a orar? Orando. Quanto mais você se dedica, mais a vida de oração flui. Né? A palavra de Deus, leitura bíblica, a mesma coisa. Esses dias eu estava conversando com alguém que perdeu o ritmo de treino e foi pastor, descobri que no reino espiritual é a mesma coisa. Quanto mais você ora e lê a Bíblia, mais você quer fazer. Do mesmo jeito que quem treina, quanto mais treina, mais quer treinar. Mas quanto menos faz, menos ânimo vai ter para fazer. É a mesma coisa. Exercício na piedade. Se eu e você não treinamos nos compadecer das pessoas todos os dias, né? Ou a maior parte dos dias podemos. Se eu e você não treinamos compartilhar o Evangelho, não nos exercitamos na piedade, como é que vamos ser cristãos de alto nível? O exercício precisa ser parte. E a gente tem que ser dedicado nessa disciplina também. Mas também precisamos de descanso.
Quem treina sem descanso vai ter problema. Né? Nem todo nível de treinamento pode levar àquela sobrecarga que eles chamam de overtraining, mas abaixa o rendimento. E nós precisamos entender a importância de descanso. O descanso é inegociável para os atletas, né, que querem ter rendimento. Não apenas ter uma rotina de descanso, mas depois de determinados treinos mais intensos, precisam de descanso. No plano espiritual, o descanso não é apresentado como uma pausa nos exercícios. Como se tipo assim, já orei muito essa semana, preciso de um dia de descanso. Já li muito a Bíblia, preciso de descanso. Falei muito de Jesus, preciso de descanso. Mas ele é incluído numa outra perspectiva. Em primeiro lugar, em Hebreus 4:3 a Bíblia diz, nós os que cremos entramos no descanso. Há um descanso da fé, que usa o paralelo de recuperar as forças, mas não necessariamente da pausa. Hebreus 12, verso 1, citei agora há pouco, fala de correr com perseverança a corrida da fé. Olha o que diz Hebreus 12:12, que está no contexto ainda. O texto sagrado diz assim, por isso levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Eu comecei a prestar atenção nesse versículo um dia que eu estava vendo os corredores no final de uma maratona. Mesmo aqueles que não chegaram em primeiro, mas estava dando gás para terminar. A maioria chegava mais ou menos assim, ó, mãozinha abaixo e o joelho já para dentro. Né? Mãos cansadas, chega uma hora que ele não consegue manter aquele movimento com a mão em cima e o joelho, ó. Aliás, tem uma tradução que usa a expressão joelhos trôpegos em vez de vacilante. O que você vê de gente caindo perto da linha de chegada porque o cara está no limite. Agora a Bíblia diz, fortaleça isso, mas não dá para parar de correr. Na corrida da fé, o descanso, ele vem acontecendo de forma paralela e simultânea enquanto você corre. Não é parar de correr. Olha o que diz Isaías 40, do verso 29 ao 31. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso não deveria ser a temática de Carruagem de Fogo, deveria ser da minha e da sua vida. E se não tem minha idade, nem sabe o que eu estou falando. E tem gente que nem conhece o filme, mas tudo bem. O descanso pode ser vivido enquanto eu e você corremos a corrida da fé. Mas nós precisamos dele. É aí que vamos lembrar da graça. A graça não significa que eu não me empenho, não esforce. Mas nessa corrida não adianta apenas ter o meu e o seu esforço. Ele precisa ser o passo inicial onde a gente diz, Senhor, eu preciso daquele turbo, o poder que opera em mim, né? Como o apóstolo Paulo falou, nessa corrida não vai ter exame antidoping. E nós podemos ter um combustível extra, que é a mão de Deus nos fortalecendo e nos capacitando para que essa corrida seja concluída e concluída de forma satisfatória. O nível de rendimento de todo atleta é diretamente proporcional ao seu nível de disciplina. A pergunta é, no plano espiritual seria diferente? A resposta é não. De acordo com essa analogia bíblica, não. Mas depois de falar da importância do empenho, né, destacar aqui dedicação, depois de falar da necessidade de disciplina, essa vida espiritual regrada, eu quero em terceiro e último lugar chamar atenção para aquilo que é um combustível, né, que a gente pode dizer extra. O livro de Hebreus fala de alguns, que da fraqueza tiraram forças. Eu às vezes fico admirado vendo cenas como essa de esporte, de alguém quando mira a linha de chegada, você fala assim, não tem mais nada no tanque. Né? Esses dias vi um relaxar na chegada. Ele olha, o segundo lugar está longe, ele já diminui o ritmo, já entra num pique de celebração. O que ele não vê é que o cara ligou o turbo daqueles com nitroglicerina, né? E quando ele dá essa relaxada, ele está para dar 2 passos, o cara passa e ganha dele. Né? Você fica perguntando, como que alguém tira esse combustível? Gente, para quem corre, esse exemplo fica mais fácil de entender. Né? A linha de chegada, ela tem assim, uma capacidade de impulsionamento a mais. E eu e você precisamos correr pelo prêmio, ou seja, foco no prêmio, foco na recompensa. Há uma linha de chegada, há uma recompensa para aqueles que a cruzam. E nós vimos que no início o apóstolo Paulo diz, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Porque é importante entender a importância do empenho, a necessidade de disciplina, nós já vimos. Mas a gente só vai conseguir manter isso com certo combustível. E essa questão de vislumbrar o prêmio
ela é significativa. Porque nos ensinos de Paulo, inclusive usando analogias da corrida, né, você tem pelo menos dois exemplos que não podem ser ignorados. Um, ele fala da possibilidade de que essa corrida termine com fracasso. O outro, de que ela termine com sucesso. Em relação ao fracasso, Gálatas 2:2, Paulo diz, para não correr ou ter corrido em vão. Traduzindo, usando a linguagem dos nossos dias, é nadar, nadar e morrer na praia. É no final você dizer, não dei conta. Paulo diz, eu quero garantir que eu termine ou fora, excluindo a possibilidade de não ter corrido, mas mesmo depois de garantir que eu entrei na corrida, não ter corrido em vão, não ter corrido para ganhar. Mas ele também fala de sucesso. Filipenses 3:12, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Cristo nos conquistou para algo. Essa obra não está concluída. E ele está dizendo, nós temos que prosseguir para conquistar aquilo para o qual fomos conquistados. O apóstolo Pedro define isso numa outra linguagem. Ele diz, para que alcanceis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Nós somos salvos pela fé, estamos num processo de desenvolvimento da salvação, mas tem uma conclusão nos aguardando. Esse é o objetivo final da fé. Esse é o alvo final da fé. É por isso que Hebreus chama Jesus de o autor e consumador da fé. Ele é o autor porque inicia e nos coloca nessa corrida. Mas ele é o consumador, porque ele está dizendo, você não pode dar fim nessa fé no meio. Você não pode naufragar na fé. Você precisa guardar a fé. Quem termina sou eu. Então, ele é o autor porque ele nos colocou dentro da corrida. Ele é aquele treinador que no ponto de saída está dizendo, vai, vai. Mas ele também é o consumador, porque ele está do lado de cada linha de chegada dizendo, vem, vem, eu estou te aguardando. E sabe, quando Paulo fala de prosseguir para alcançar isso, o verbo traduzido, prossigo, na maioria das versões mais antigas você tem prossigo, é a palavra grega dioco. Ela significa fazer correr. Correr prontamente a fim de capturar uma pessoa ou coisa, correr atrás, correr com determinação. Figuradamente, fala de alguém que numa corrida dispara em direção ao ponto de chegada. Era usado muitas vezes para falar de perseguir, de procurar ansiosamente ou de esforçar-se com todo o empenho para adquirir. Então, o que Paulo estava dizendo não é apenas prossigo, ele está dizendo, eu corro para conquistar, eu corro para levar o prêmio, eu corro para cruzar a linha de chegada. É por isso que outras traduções da Bíblia, né, como a nova tradução da linguagem de hoje, a versão fácil de ler, traduzir essa expressão em vez de prossigo, continua a correr para conquistar o prêmio. Se mantivermos o foco no prêmio, sem negligenciar o empenho e a disciplina, nós cruzaremos a linha de chegada como vencedores. Eu não vou falar de novo, porque você está esperando a segunda vez para manifestar empolgação. Se eu e você corremos, entendendo a importância do empenho, a necessidade de disciplina, com o foco na linha de chegada, nós vamos terminar como vencedores. Porque é lá que está o prêmio, gente. Além da linha de chegada. Aliás, citei Filipenses 3:12, quando ele diz prossigo. Vamos ler do 12 ao 14. Ele diz, não estou dizendo que já obtive tudo isso. Vou ler na NVT agora, nova versão transformadora. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo. Lembrando que prossigo é corpo. A fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante. Prossigo, ou traduzindo, corro. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Você sabe o que significa essa palavra traduzida prêmio? Prêmio. Às vezes a gente quer um significado diferente. Essa palavra traduzida prêmio, ela significa o prêmio dado ao ganhador dos jogos. Passou a ser usado para falar de outras formas de recompensa. Mas hoje poderia ser, prossigo para o troféu, prossigo para a medalha. Estava falando daquilo que a pessoa na competição ganharia, né, ao final. E essa analogia, de novo, é usada aqui. Então, o que Paulo está dizendo é, não se prenda aos erros do passado, nem às limitações do presente. Foque em terminar a corrida. Dê o melhor de si, sabendo que você vai poder usar a graça de Deus. Faça a sua parte. E se Paulo, num certo momento da caminhada, está dizendo, gente, eu não cheguei lá. Uma das últimas epístolas que ele escreve.
onde ele já está com a revelação de Deus, que ele vai morrer pelo Evangelho, e diz, estou pronto para ser oferecido como oferta de libação. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, combati o bom combate. Lembrando que a palavra combate, agonizomai, competição de alto nível. Completei a carreira. A palavra aqui traduzida carreira é curso. E ela era usada para quem corria no estádio. Então, em vez de combater o bom combate, você pode dizer, corri a boa carreira, a boa corrida, completei a carreira, cheguei na linha de chegada e guardei ou mantive a fé. Né? Aliás, foi exatamente assim que a versão fácil de ler traduziu esse texto, 2 Timóteo 4,7. Em vez de combater o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, traduziu assim, participei do torneio de honra, completei a corrida, mantive a fé. E Paulo está dizendo, os atletas se empenham pela coroa corruptível. Os louros da vitória, aquela coroa de folhas, iria secar e desaparecer em poucos dias. Ele diz, nós estamos de olho numa coroa incorruptível. E o que significa essa coroa incorruptível? Ela recebe, além desse adjetivo, coroa incorruptível, ela é mencionada pelo próprio Paulo. Se você parar para pensar, coroa significa recompensa final. Ela é mencionada por Paulo como a coroa da justiça. Ela é mencionada por Tiago na sua epístola como coroa da vida. E é mencionada pelo apóstolo Pedro na sua primeira epístola como coroa da glória. São adjetivos diferentes para nos ajudar a mensurar essa recompensa. Mas quando Paulo fala da coroa da justiça, ele fala na sequência. Primeiro ele diz, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, ou como lemos, né, participei do torneio de honra, completei a corrida, mantive a fé. Aí diz assim, desde agora, o que eu completei, me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. A coroa é a recompensa de quem correu até a linha de chegada. E eu e você precisamos correr com determinação para o alvo. Tiago capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E 1 de Pedro, capítulo 5, verso 4. Quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Eu tenho corrido a minha corrida da fé, de olho no alvo e de olho no prêmio que está lá na linha de chegada. O que eu mais sonho é o dia que eu vou cruzar essa linha de chegada e encontrar o rosto sorridente de Jesus dizendo, servo bom e fiel, entra, entra. Você não nadou para morrer na praia, você correu para ganhar, você chegou lá. Então, eu concluo chamando você a entender, corra a corrida da fé para vencer. Não estamos competindo com outros, mas com a nossa carne, com um peso, né, que tenta nos embaraçar, e nós temos que correr para ganhar. E lembrar das promessas de Jesus. Eu quero encerrar tentando te trazer um pouquinho da consciência de 8 declarações feitas por Jesus no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, ou da Revelação. 7 delas são dirigidas em cada uma das 7 cartas às igrejas da Ásia. Uma para cada grupo no final de cada carta. E no final do livro, no Apocalipse 21, nós temos uma do desfecho. Então me permita fazer as citações aqui. Palavras de Jesus, Apocalipse 2,7, na carta à igreja em Éfeso. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A quem ele vai dar o direito? Ao vencedor. Segunda citação, carta à igreja de Esmirna, Apocalipse 2,11. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Quem que não vai sofrer o dano da segunda morte? O vencedor. 3, carta à igreja em Pérgamo. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao vencedor. 4ª citação, carta à igreja em Tiatira. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, e lhe darei ainda a estrela da manhã.
Quinta citação, carta à igreja em Sardes. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Sexta citação, carta à igreja em Filadélfia. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte de Deus, e o meu novo nome. Sétima citação, carta à igreja em Laodiceia. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor darei o direito de se sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com o Pai no seu trono. Há uma recompensa para os vencedores. E no desfecho, eu podia só ler Apocalipse 21, 7, que diz: o vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, ele será o meu filho. Mas eu quero ler o contexto, para que você entenda o que significa herdará essas coisas. Apocalipse 21, do verso 3 a 8. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Esse é o momento da consumação da obra da redenção final. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não há uma única vez que eu leio esse texto, seja pessoalmente ou em público, por décadas, que isso não me emocione. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quando a corrida estiver pesada, lembre, o vencedor herdará. Quando a corrida estiver difícil, lembre, os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da fé. Ele é quem declara: eis que cedo venho, comigo está a minha recompensa. Foco no prêmio. O vencedor herdará essas coisas, eu serei o Deus dele, ele será meu filho. Mas eu não posso também deixar de ler a advertência do verso seguinte, o 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, todos aqueles que saíram da corrida, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E essa declaração também se qualifica dentro da afirmação: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Tanto a promessa ao vencedor, como a punição aos que abandonaram a corrida. E que diante disso, a gente possa sair daqui com algo prático em mente, em relação a essa corrida da fé. Que você se lembre da importância do empenho, da necessidade de disciplina, e da importância também, do quão vital é manter o foco no prêmio. Porque naquele dia, nós vamos poder dizer como Paulo em Gálatas 2:2, que decidimos, garantimos não correr ou não ter corrido em vão. E quando nós cruzarmos essa linha de chegada, cada fibra do nosso ser vai estar gritando: valeu a pena. Valeu a pena. Há muita coisa na eternidade em jogo, e às vezes pequenas distrações estão nos roubando de algo tão extraordinário. Que essa analogia de alguma forma possa ser um instrumento de Deus para despertar a mim e a você. Eu quero que você fique em pé para nós orarmos. Talvez você esteja vivendo um momento da corrida da fé de baixa performance. Eu não vim te apontar o dedo e nem jogar pedra em você. Eu quero ser aquele tipo de torcedor empolgado que às vezes você vê em momentos como esse. Vai, não desanima, você aguenta mais. Talvez você tenha tropeçado e caído. E a gente não está aqui para julgar você se você tropeçou e caiu. Mas a gente está aqui para te dizer: levante, volte à corrida, não desista. Pastor, tarde demais, eu já desisti, já estou sentado à sarjeta há um tempo. Nós estamos aqui para dizer: volta a correr, levanta. Os antigos diziam: sacode a poeira e bora correr.
Porque o que nos aguarda é precioso demais. O que nos aguarda não justifica a falta de empenho, não justifica a ausência de disciplina. Nós precisamos ser movidos por esse foco da recompensa. Sabemos que Deus pode abençoar muito nossa vida nessa passagem terrena. Mas o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e disse: é só para essa vida que esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima, infelizes. Porque qualquer coisa que ele faça aqui, ainda é uma recompensa, uma coroa perecível. Isso passa. O que realmente precisa nos empolgar é o que está do lado de lá, depois dessa linha de chegada. E não é apenas o sorriso do Senhor, é a recompensa de uma eternidade com Ele. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Por que repetir tanto isso? Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Ele quer que a gente tenha não apenas informação, isso já está na categoria ênfase. Corra para vencer, corra pelo prêmio. Eu quero orar com você. Alguns de vocês estão cansados na corrida. Pastor, nesse momento a performance está baixa porque o joelho está trôpego, as mãos estão desfalecendo. Nós vamos clamar para que Deus traga uma nitroglicerina espiritual, um santo turbo dentro de você. Pastor, eu estou perdendo o foco. Nós vamos orar para que isso seja avivado em você. Eu sinto muito forte no meu espírito que Deus não quer que a gente saia daqui só com informação. Ela já seria muito proveitosa. Mas a semana toda, orando por esse tempo, orando por cada culto, orando por cada reunião, por cada pessoa que tivesse no auditório, eu tinha uma certeza de que o Espírito Santo iria impartir, colocar algo dentro de nós. Eu quero que você ore com fé. Talvez seja a hora de avaliar como está o seu empenho. Talvez seja a hora de avaliar como está o seu nível de disciplina, se é que é algum. E talvez seja a hora de avaliar se você está com o foco onde deveria estar. Mas que Deus nos ajude a dar a devida resposta a partir desse momento. Não deixe para um segundo depois desse momento de oração. Não deixe para depois da reunião. Vamos resolver isso aqui agora. Pai, nós clamamos céus abertos sobre a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs nesse lugar e naqueles que nos acompanham por meio dessa transmissão online. Nós oramos pelo sopro de vida do Espírito Santo. Nós oramos por esse santo e poderoso combustível sobrenatural para corrermos a corrida da fé, ó Deus, de modo como nunca fizemos. Oramos muito mais do que uma capacidade de autodeterminação para o empenho. Oramos que seja uma combinação, ó Deus, ao mesmo tempo, onde colocamos o melhor de nós, de reconhecimento que isso não é suficiente, de dependência do Senhor, ó Deus, de uma interação com a manifestação da Tua graça. Que possamos, como Paulo, dizer, é para isso que eu me empenho, eu me esforço o mais possível, sem excluir a declaração que vem na sequência, segundo o poder de Cristo que opera eficazmente em mim. E nós oramos nessa manhã, depois de despertar os nossos irmãos ao empenho e à dedicação, pela manifestação do poder de Cristo que opera eficazmente em nós, que sejamos revestidos com poder no homem interior, como Paulo orou aos Efésios. Pai, oramos por uma unção de encorajamento, se é que podemos criar esse rótulo. Oramos pela mão do Senhor, oramos por despertamento espiritual nessa manhã, e que cada um dos teus filhos e filhas volte à corrida e corra talvez como nunca antes. Pai, nós queremos te honrar, inclusive dando o melhor de nós nessa corrida, mas o que mais queremos é a satisfação do seu rosto, quando cruzarmos a linha de chegada, quando estivermos entre os vencedores, quando tivermos acesso à recompensa eterna, que isso não nos seja roubado. Que nem esse mundo, nem o diabo, nem manobra de pessoa alguma consiga roubar de nós a consciência da recompensa que nos move. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Você recebe essa palavra e diga: eu recebo em nome de Jesus.